Ramon, o tempo todo um abrindo o braço pro outro, lembra que a gente reparou? O Gabi não dá a bola, aí o Pedro vira de costas, o Pedro não dá, o Gabi. Na nossa época, isso saiu, o Pedro saiu na mão do vestiário por causa disso. E o Gabigol estava fazendo um trabalho teoricamente sujo, porque ele... Uma coisa, há um embate ali muito claro de um grupo de jogadores, não vou dizer que são todos, mas alguns jogadores que certamente não gostam de técnicos como o Sampaoli, como não gostavam do Paulo Sousa, que não teve habilidade para lidar com algumas situações, mas o que o Paulo Sousa tentou fazer? Colocar um regime mais profissional. Só isso, mais nada. Talvez não tenha sido da maneira mais adequada, tenha faltado habilidade, talvez não, faltou habilidade, isso aí eu acho que é muito claro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você está recebendo o nosso vídeo pela primeira vez, conhecer o nosso canal, peço a você que deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Galera, estamos trazendo para vocês dois cortes aqui. Um corte dos donos da bola do Rio de Janeiro e também da Jovem Pan Esportes. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos canais oficiais aí no YouTube. Agora vamos direto aqui para o vídeo, análise aqui dos comentaristas dessa treta pesada aí no Flamengo. Entra, pifa, bota o Gabi na cara do gol e o Gabi chuta com a parte do bumbum do pé e perde o gol. GV, eu posso ir até além. Além. Quando o Gabigol vai na zona mista, pede para falar e diz que quer jogar como 9, quer jogar como centroavante. A partir desse momento, não existe mais a dupla Gabriel e Pedro. Nunca mais a gente viu os dois se procurando dentro de campo. Eu, particularmente, não vi os dois conectados em sintonia, pelo contrário. Bom ponto, Flávio, bom ponto. Pelo contrário, eu acho que eles se tornaram concorrentes. E isso é um grande problema. Porque o Flamengo em 2019 não tinha vaidade, não tinha concorrência entre Bruno Henrique e Gabigol, por exemplo. Em 2020 a mesma coisa, só que aí com a Arrascaeta sendo um pouco mais protagonista. 21, semelhante, Everton Ribeiro. Só que nesse momento a gente está vendo que isso não é mais algo comum. Eles não se procuram mais dentro do campo. E tem um detalhe que a gente reparou aquele dia, Ramon, o tempo todo um abrindo o braço pro outro, lembra que a gente reparou? O Gabi não dá a bola, aí o Pedro vira de costas, o Pedro não dá, o Gabi. Na nossa época, isso saiu, o Pedro saiu na mão do vestiário por causa disso. E o Gabigol estava fazendo um trabalho teoricamente sujo, porque ele, um jogador se movimenta, ele abre espaço e consegue... Ele tem essa qualidade de vir de trás com a bola no pé e fazer um 2, conseguir entrar na área. A cobrança, às vezes, dele ter que fazer o gol, pode ter gerado essa fala dele querer ser o 9. Verdade. E aí ele bate junto com o Pedro, que vive num momento sensacional, fazendo tudo quanto é gol. Se eu não me engano, até convocado para a seleção, começa esse embate. E isso aí pode ter também desgastado mais um pouco o clima lá dentro. Bom, tudo na vida é uma questão de perspectiva. Metade do copo, mais para cima, mais para baixo, cheio, vazio. Por que eu estou falando isso? Pro João Lidington, nosso editor-chefe, o Flamengo vive um bom momento porque está invicto a 5 jogos. Bota na tela aí. Ele está aqui, ó. Isso aí não pode embasar o trabalho de Sampaoli? 6 jogos. 6 jogos, o Flamengo está invicto. 3 vitórias, 3 empates, 60... Ih, 666, tá amarrado, Satanás. Número do capiroto. Aproveitamento de 60... negócio de música, tem, né? Eu sei. 66,6%. Traz a Bíblia e a água benta aí pra mim, produção. 8 gols pró, 4 sofridos. Aí o Flamengo ganhou do Goiás, ganhou do Bahia fora, mas também pagou, fez de tudo pra perder, mas ganhou. Empatou com o Flusão, ganhou do Corinthians, empatou com a fraca Nublense, ou fraco Nublense, e empatou com o Cruzeiro no Maracanã. Aí eu pergunto para os senhores, é para ficar otimista ou pessimista com esses números todos aí que vocês estão vendo na tela? É difícil falar em pessimismo, sendo que você não perde a 6 jogos, mas se olhar até mesmo os números, são 8 gols em 6 jogos. Um time como o Flamengo... Tanto de atacante bom, Tanto de chance que é criado, né? Exato. Toda hora, os atacantes têm 2, 3 chances cada uma por jogo de fazer o gol. É muito pouco pelo que o Flamengo vinha produzindo. Ok, o trabalho de São Paulo está no começo? Está. Esses 6 jogos invicto ajuda ele a ter uma tranquilidade de querer demonstrar, ter continuação no trabalho, implantar o que ele pensa, ajuda. Mas eu acho que o Flamengo pode ter um volume maior e pode produzir muito mais. Até porque, individualmente, eles têm quase todos os melhores do Brasil no mesmo time, né? É muito talento para 8 gols em 6 jogos. É uma média um pouco superior a 1 gol por jogo. Teoricamente não, na prática,
efetivamente, é a maior invencibilidade do Flamengo em 2023. Sim. Mas como esse ano está sendo uma verdadeira M, não quer dizer muita coisa, né? Eu acho que não. E assim, respondendo a pergunta que falta para convencer, falta ter isso que o Ramon falou. Falta ter volume, falta ter controle, falta ter intensidade, falta organização. Ele perde, pressiona, que era E não nítido existe do mais. Flamengo, não existe. Hoje o Flamengo não consegue pressionar e não consegue jogar com a linha baixa. Sabe por que ele foi bom vocês terem Espaçado falado em isso? campo, Totalmente. fica espaçado, perde a bola, a defesa está muito Uma longe do ataque. morosidade. Foi bom vocês terem tocado nesse assunto. Porque o Sampaoli, toda hora ele vai falar, ele bota na conta da parte física do Flamengo. Aliás, o preparador físico lá do Flamengo tá no Falou, Botafogo do Rafael. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aí. E aí o cara respondeu, rapaz. Mário Monteiro, chefe da preparação física do Flamengo, com o técnico Vitor Pereira. Pedrinho, bota o Tananã pra mim, Pedrinho. Ó, respondendo ao Jorge Sampaoli, Mário Monteiro, chefe da preparação física do Flamengo. Prestem atenção em casa. Não concordo de jeito algum com essas críticas, porque nós sempre treinamos com alta intensidade. E o Flamengo, acima de tudo, tem um departamento altamente qualificado, com muita gente competente, onde sempre monitoramos os nossos treinos. E segundo, acho que isso é uma forma de ele, Sampaoli, fugir às suas responsabilidades e estar sempre a atacar o preparo físico. Ih, rapaz! Virou série lá do Multishow, o negócio da fofoca. Porque assim, o Mário Monteiro fala isso, mas o que a gente viu nas últimas semanas foi Everton Ribeiro sentindo no treino da manhã, Gerson sentindo no aquecimento, Arrascaeta sentindo no aquecimento, teve mais um, eu sempre esqueço o quarto. Léo Pereira saindo com dor, mas teve mais um no aquecimento, no pré-jogo. Flávio, se já não bastasse Gabi e Davi Luiz, segundo o Diogo Dantas e o Venê, agora Mário Monteiro e Sampaoli, desandou. É exatamente a sua teoria. Não tem ninguém pra chegar e falar, ô, acabou, irmão. Não tem, GV, não tem. E lembrando que o Mário também foi preparador físico na época do Jorge Jesus. Ou seja, no momento em que o Flamengo teve a melhor performance física, né, nos últimos anos. Eu acho que a gente tem aí essa fala do Mário e as falas do Sampaoli, a gente pode fazer um suco, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em consideração, com o Vitor Pereira, o Flamengo também tinha problemas físicos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, desde que chegou o Sampaoli, o Flamengo foi ter a primeira folga depois de 29 dias, depois de 28 dias, foi no 29º. Ou seja, você está habituado com uma rotina. E essa rotina ela é totalmente alterada. Você fica 28 dias sem ter uma folga, termina o jogo, volta para o Rio de Janeiro, vai para o Ninho do Urubu. Treina Tudo de bem manhã, que é dia de regenerativo, jogo, é uma coisa mais tranquila, mas você treina. Será que essa carga que o Sampaoli e a comissão técnica dele estão implementando não está estourando o jogador? Será que não era o momento dele recuar um pouquinho? Fala, pô, hoje aqui vamos treinar um pouco mais leve, ou então amanhã que a gente ia treinar, que era o regenerativo, vamos dar uma folga, descansa, volta. Porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não, o meu ponto é o seguinte, tá parecendo o time de bairro. O Flamengo é gigante, o Flamengo é muito maior que Sampaoli, que Mário Monteiro, que Davi Luiz, que Gabigol, que todo mundo. Só que o Davi Luiz e o Gabigol pode até estar tendo treta, mas tá uma coisa velada. Os caras não expõem. Os repórteres, né, os jornalistas que descobriram. Aqui não. Aqui tá explicitando a zorra. Porque você tem um treinador que é o chefe da comissão técnica e você tem o Mário Monteiro que é o chefe da preparação física. Amigos, todos saem juntos, todos vão jantar. Agora, o negócio dizem que o clima não está bom e que tem jogadores que não se gostam. Você sabe de alguma coisa? Não sabe? Não, eu não sei. Essa é a reportagem do Globo Esporte. Eu só sei de uma coisa. Há um embate ali muito claro de um grupo de jogadores. Não vou dizer que são todos, mas alguns jogadores que certamente não gostam de técnicos como o Sampaoli, como não gostavam do Paulo Sousa, que não teve habilidade para lidar com algumas situações. Mas o que o Paulo Sousa tentou fazer? Colocar um regime mais profissional. Só isso, mais nada. Talvez não tenha sido da maneira mais adequada, tenha faltado habilidade. Talvez não, faltou habilidade. Isso aí eu acho que é muito claro. Mas tentou colocar um regime mais profissional. Aí entra o Dorival Júnior,
de composição, se dá bem com todo mundo, o time perde para o Avaí, quase perde para o Juventude, perde para o Corinthians, faz partidas ridículas na reta final, Coritiba, final do campeonato, não, os jogadores estão cansados e tudo e tal, aquela coisa mais de conciliação, é isso que eles gostam. Até o Rogério Ceni, que é um técnico mais rigoroso, digamos assim, compôs com esse grupo em 2020 e 2021, escalou todo mundo, fez ali amizade com todo mundo, é só isso que esses caras aceitam. Aí o Vitor Pereira não foi no Flamengo, o Vitor Pereira mais enérgico do Corinthians, ainda assim não deu certo, e agora está acontecendo de novo. O Sampaoli botou essa turma para treinar 29 dias sem folga. Porque o time está mal fisicamente. Se vai dar certo, não vai dar certo, não sei. Agora, me parece muito claro que o técnico está tentando colocar os caras em condições de jogar futebol, pô. Não estão jogando bem. Um grupo que não está jogando nada. Jogadores que não conseguem terminar um jogo inteiros. Jogadores que participam mal das partidas. Que não ganham as taças que disputam. Que fracassam, seguidas vezes, irritando a torcida e recebendo críticas pertinentes da imprensa. Esses caras têm condição de ficar com esse mimimi? Ai, toma obrigado. Ah, o grupo está... Que se dane se o grupo está rachado. A omissão da diretoria é não ser enérgica com essa turma. Quer trabalhar no Flamengo? Você tem que seguir essa cartilha aqui, amigo. É o cartilha do profissionalismo. É isso que deveria haver. Mas não existe. É paternalismo. Eles querem paternalismo. Eles que eu falo são alguns, acho que não são todos. Não vou aqui dizer quem são os jogadores, porque não sei. Mas acho que alguns ficam realmente incomodados porque querem uma relação paternalista. O Flamengo tem umas coisas engraçadas. O Davi Luiz, no ano passado, todo mundo achou muito bonito, porque o Davi Luiz, ele, entre aspas, adotou o Rodinei. E orientou o Rodinei nunca jogou tão bem no Flamengo. O Rodinei, gente, é um jogador de mais de 30 anos. Que chegou ao Flamengo em 2016, vindo da Ponte Preta. O cara em 2022 conseguiu fazer uma boa temporada e o grande barato foi que um outro cara mais experiente e muito competitivo, que veio de ligas muito mais rigorosas nesse sentido, né? O cara veio do Arsenal, jogou no Chelsea, PSG, Seleção Brasileira. Ele veio da Premier League. Vem com uma outra mentalidade. Isso é evidente que o Davi Luiz tem uma mentalidade muito competitiva, isso é óbvio. Aí ele que incute na cabeça do Rodinei que o Rodinei tem que ser mais dedicado, que ele tem que se empenhar mais, que ele não pode se contentar com pouco. Não estamos falando de um garoto de 18 anos, não, mas de um cara de 30 anos. Um jogador de 30 anos precisa desse tipo de conselho, gente. Todo mundo achou lindo, maravilhoso. Eu achei aquilo um absurdo. Não do Davi Luiz. Davi Luiz ajudou o cara, mas o cara precisa disso. Porque é um jogador que está há muitos anos nesse ambiente permissivo de paternalismo que vem desde a gestão do outro presidente e continua nessa gestão num modelo um pouco diferente, mas é paternalismo direto. Os jogadores não são cobrados como deveriam, eles estão insatisfeitos, segundo o noticiário aí, dos colegas do dia a dia do clube, porque ficaram 29 dias sem treinar, jogaram contra o Racing na Argentina, o São Paulo fez todo mundo voltar para a concentração, dormir na concentração, no dia seguinte vai treinar. Ah, eles não gostaram. Por que não gostaram? Quando vai para a Copa do Mundo, ficam 30 dias concentrados, se o time for à final, 40 dias, eles não reclamam. Copa América, quando a seleção convoca, fica um mês se precisar, eles não reclamam. Cara, em qualquer profissão, às vezes, você tem que fazer, entre aspas, um sacrifício. Então o clima tem muito com o Sampaoli também. Claro que porque tem. na matéria não fala, né, Claro do Sampaoli, é mais ali clima dos jogadores, é mais uma insatisfação por cobrança. Também, lógico que tem, isso é evidente. Agora, assim, não estou duvidando da matéria dos colegas, muito pelo contrário, são dois jornalistas sérios e que fazem um trabalho correto. A reportagem é de quem? É do Eric e do Fred. Eric Faria e Fred Gomes. Isso. Mas assim, quem é que vaza isso nesse momento? Para o jornalista. Não estou dizendo que é mentira, não, pelo contrário, acredito em tudo. Quem é que vaza? Geralmente é o jogador, parente do jogador, assistente, auxiliar do jogador, assessor, empresário. Com que intuito você vaza esse tipo de coisa? Com que intuito? Essa é a pergunta que eu faço. Tem ex-assessor do jogador, que ainda é ou não é, já não sei, que passa o tempo todo na rede social minando o Sampaoli. Ah, ele é ruim. Quem que era bom? Bom era o Dorival. Não estou dizendo que o Dorival não é bom. Mas é um outro modelo. Eles só aceitam isso. E no nível de investimento que o Flamengo tem, com jogadores que vêm lá de fora, custam tanto dinheiro, não cabe mais essa coisa desses jogadores quererem um paizão. O Jorge Jesus era o paizão brabo, né? Dava pancada, mas ao mesmo tempo era aquele cara ali que... Aí depois você teve o único que conseguiu vencer alguma coisa, foi o Ceni, que compôs com os caras. O Ceni compôs, ele não é a natureza dele. Ele compôs com todo mundo, tanto que tem aquele famoso vídeo lá da ESPN, quando ele deu entrevista no programa Bola da Vez, jogadores na piscina mandando recado, brincando com o Ceni, até desmentindo a história de que os jogadores não gostavam dele. Gostavam, porque ele compôs. O Dorival compôs com eles. Agora o Paulo Souza não compôs. O Renato também compôs, só que o Renato tecnicamente é muito fraco, não soube tirar dos jogadores aquilo que eles poderiam oferecer. Mas também era o brother ali, o homem do DVD. Eles só gostam disso. Eles que eu falo é parte do elenco. Saíram alguns, mas parece que isso está impregnado. E o erro da diretoria é não cortar esse negócio. Parece que agora estão mudando. A saída do Marinho ontem, achei que foi um sinal muito claro disso. O jogador cometeu uma indisciplina, segundo o clube, né? Não quis treinar e tal, não quis viajar, aliás. Você vê, o São Paulo botou todo mundo para viajar. Ah, não gostaram. Todos foram viajar para o Chile. Machucado ou não, vai todo mundo viajar. Vamos passear um pouquinho lá, conhecer Concepción.
ficar com os companheiros, foi o seu Arrascaeta, foi o Matheus França, todo mundo, mesmo sem poder jogar. O Marinho não quis ir. Afastaram o Marinho. Em tempos recentes, passaria a mão na cabeça, dá um jeito ali, esquece, passa e ficava. Então bancaram o técnico. E o São Paulo deu chance ao Marinho assim que ele chegou ao Flamengo. Até pela Que a gente até falou, né? Que ele jogou com ele no Santos. Pela referência do Santos. E o Marinho já deu declarações muito elogiosas sobre o São Paulo lá atrás, em 2019. E ele cresce em 2020 com o Cuca, mas a grande temporada do Marinho começa a partir do São Paulo e ele explode com o Cuca em 2020. E aí ele não quis viajar, teve lá um desentendimento, segundo também o site já é com os colegas, com algum integrante, aliás, da comissão técnica. E o Flamengo ontem afastou o cara. Eu acho que isso já é uma novidade. Vamos ver como é que eles vão lidar. Eu soube hoje, a informação que eu tenho, que vai haver uma reunião, tipo lavagem de roupa suja. Não sei se hoje ainda, mas antes do Fla-Flu. Vai haver uma reunião. Acredito que hoje, tá? Se a gente tiver informação que durante o programa a gente traz. Porém, hoje de manhã foi isso. Não, vai ter uma conversa aqui dentro do CT. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. De líderes com a diretoria. Com a diretoria, com o São Paulo, acho que pelo que entendi, com todo mundo para tentar acertar os ponteiros. Coisa de grupo, sempre tem assim. Isso sempre tem. É impossível. Qualquer ambiente de trabalho, você tem 30, 40 pessoas, os 40 não são amigos. Sempre há uma afinidade mais com um, com o outro, isso é natural que seja. Até acho muito ruim quando esse grupo é todo mundo junto. Como era há pouco tempo atrás, tinha um determinado jogador que todo mundo se reunia na casa dele, né? Isso gera um poder muito grande para um, dois jogadores. É bom que tenha essa divisão. É bom que eles discutam. É bom que o Fabrício Bruno fala que nosso futebol, ele falou no sábado, é um futebol de merda. É bom que fale mesmo, que eles discutam lá dentro. Não pode ficar até assim mesmo, tá bom. Como era um tempos atrás, quando, por exemplo, Diego Ribas perdia um pênalti na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, dizia que o Flamengo fez o seu melhor. Como você fez o seu melhor se você perdeu? Não tem melhor. Perdeu o título, cara. Você não fez o seu melhor. O seu melhor é ganhar, não é perder. Perde uma decisão. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. E esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fly Extra, com notícias diárias aqui sobre o Flamengo. Peço a vocês que nos ajudem sempre deixando o seu like e se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos.